Dito isso, o tema da aula é desenvolvendo sua responsabilidade. Fala para o seu vizinho assim, vizinho, responsabilidade é sua, viu? O que eu, como pastor, eu tenho percebido, irmãos? É muito comum quando uma pessoa vem pedir gabinete pastoral, pedir aconselhamento, criou-se uma cultura de que as pessoas podem vir para a igreja, trazer o problema delas e a igreja tem que resolver. Entende? Então, nosso papel como pastor, e vocês todos aqui que estão sendo desenvolvidos para serem conselheiros de outros homens e famílias, nós temos que lembrar as pessoas que a responsabilidade do casamento dela é dela, não é minha. Que a esposa é dele, o marido é dela, o filho é deles, as contas são deles, né? Então a gente não pode confundir justiça social com aconselhamento. Justiça social você dá pão para quem tem fome, você tá de beber para quem está com sede. É você visitar quem está no hospital, quem está preso, quem está cativo, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas quando você percebe que existem famílias que estão desestruturadas por conta de más decisões tomadas, pela palavra a gente quer ajudar esses irmãos a chegar no lugar onde que eles entendam a responsabilidade é minha, o papel é meu e eu tenho que me comprometer em fazer o que é necessário. Aleluia? Então, dito isso, irmãos, eu quero convidar vocês então para abrir comigo a Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36. A aula do Marcelo e do Renato foi maravilhosa. Todos foram abençoados aqui, amém? Muito foi acrescentado para as nossas vidas. João 8,36 diz o seguinte: diga comigo se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Aleluia. Então, assim, nós recebemos do Senhor o privilégio de sermos filhos e também recebemos o encargo de sermos os seus representantes, embaixadores, mordomos, testemunhas de sua vida, vontade e propósito. Vocês entendem isso? Quando somos ainda escravos, prisioneiros de alguma forma, então vivemos em irresponsabilidade, negligenciamos nosso papel no plano redentivo e assim cedemos espaço aos inimigos de Deus. A vida cristã, ela não se resume apenas, Lúcio, de você entender ponto A, ponto 1, ponto 2, eu vou fazer que está na força do meu braço. Não. Existe um mundo espiritual. Nós estamos aqui dentro do plano redentivo porque houve um ataque do inimigo que destruiu, né, aquela comunhão ali do homem para com Deus. O homem foi expulso do jardim e desde então nós estamos dentro de um plano redentivo onde que em Cristo Jesus nós somos justificados e reconectados com Deus Pai. Lembra daquele gráfico que eu desenhei, aquele Vzinho? Todo mundo lembra? Então, para a gente poder andar com Deus, precisa haver um confronto com a carne e um andar no Espírito. E o andar no Espírito, ele não depende somente de você conhecer Bíblia, Lucas. O andar no Espírito depende também morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. O que está faltando para nós como igreja entendermos, pega isso, né, no seu espírito em nome de Jesus, é a gente entender que aquela velha vida, Leandro, acabou. Não tem mais o velho Leandro. Morreu. Então, quando nós nos unimos com Cristo na morte pelo batismo, significa que não tem mais nenhuma possibilidade de a gente voltar para a velha vida. Nós morremos para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Não tem que ter. Só que se nós entendemos, ou se nós quisermos manter essa compreensão de que a vida da igreja é para poder facilitar a sua vida, é para melhorar a sua vida, a gente não vai negar nós mesmos. Então tem que ficar muito claro, principalmente para vocês que saíram do anonimato, tomaram a decisão de cruzar uma linha, de querer andar mais perto, andar mais próximo, andar mais junto, para que vocês cresçam mais em entendimento de autogoverno, um bom casamento, um bom relacionamento com os filhos e serem líderes em nome do Senhor. Para vocês que cruzaram a linha da preguiça, né, da inatividade, do anonimato espiritual e quiseram abraçar o que a gente está construindo junto aqui, você tem que entender e abraçar isso de uma vez por todas, que hoje não vive mais você, mas Cristo vive em você.
As coisas velhas, elas já passaram, tudo se fez novo. Então a gente precisa agora, não primariamente, Fernandes, enxergar com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais. Então nós temos uma grande responsabilidade de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. De desenvolver a nossa fé, fazendo com que a nossa fé aumente. De desenvolver a nossa percepção da voz de Deus. De desenvolver a nossa condição de fluir nos dons do Espírito de Deus. Lembra naquela segunda aula da Escola Sacerdócio do Homem? Quando a gente fala caráter do homem, qual é o seu? Aí eu ensino que cada um de nós recebemos uma medida de fé distinta, para vivermos realidades distintas. Só que para que você possa viver a plenitude do que Deus tem para vocês, o velho homem tem que ser quebrado, o velho homem tem que ser destituído da posição, o velho homem tem que ser destituído do comando da sua vida. E é aqui que está o desconforto. É aqui que a coisa acontece. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. Aonde que estava até conversando isso com o Marcelo hoje. Aonde que é no ordinário da vida, que é aquilo que a gente escuta em 1, 2 horas de ensino, a gente vai ser provado. E vai ser provado meio assim que empurrado para a gente poder viver a realidade que os céus estão comunicando ao nosso respeito. Então, o apóstolo Paulo fala, se nós queremos participar da vida de Deus, nós temos que ser participantes do seu sofrimento. E não é um sofrimento de punição pelo seu erro, pelo seu pecado. É um sofrimento de transição da velha vida para a nova vida. Porque dói. Então, quando nós lemos esse texto, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, essa é uma promessa, justiça imputada. Nós vamos ser livres. Só que o que eu quero perguntar para vocês aqui é, dentro do contexto de desenvolvimento, quem aqui quer ser livre? Quem aqui quer ser livre? Só que ser livre implica você ter o quê? Responsabilidade. Sabe o que eu tenho percebido como pastor? Eu tenho percebido que muitas pessoas elas não abraçam a liberdade. Por quê? Porque elas não querem assumir responsabilidades. Eu vi um filme uma vez chamado Um Sonho de Liberdade. Quem já viu esse filme? É um filme muito bacana, se eu não me engano, acho que foi gravado em 94, sei lá. Um filme muito legal. Um cara foi preso injustamente e tal. Parece que ele era banqueiro ou contador, alguma coisa assim, né? Contador. E aí, tem um personagem específico lá que é um senhorzinho de idade que ele ficou décadas preso. E quando ele foi solto, existia um subsídio do governo que dava para ele uma rendazinha lá, pagava um aluguel para ele poder morar no lugar e arrumava um emprego para ele poder se manter e ser retomada a liberdade, a vida dele. Só que depois de décadas, o Ronaldo preso, ele não sabia viver em liberdade. O que ele fez? Se suicidou. O nome do personagem é Brooks. E essa cena daquele filme chamou a atenção. Aí, tempos depois, um outro personagem, que foi interpretado por Morgan Freeman, ele também teve essa liberdade. E ele passou pelo mesmo processo. Um emprego dirigido pelo governo, morar no mesmo lugar que o outro morava. Só que ele conseguiu vencer porque a influência que ele recebeu daquele cara que ele conheceu, que foi o protagonista do filme, ajudou ele a entender que ele tinha um plano. Ele podia ser livre desenvolvendo um plano que ele agora tinha para poder exercer, construir. O que isso nos fala? A liberdade não é para você fazer simplesmente o que sua carne quer. Uma liberdade sem responsabilidade, na verdade, é um cativeiro, João. É uma prisão. E por que é uma prisão? Dentro do contexto adâmico, essa carne aqui, essa carne sua, olha para mim aqui, ela é sem vergonha, ela não quer converter. Ela é igual um carro desalinhado. Se você soltar a direção, vai descambar para a direita ou vai descambar para a esquerda. Aí, de repente, você se cobra assim, poxa, nasci de novo, tive experiência com Deus, eu sei que eu tenho o Espírito Santo, eu leio a Bíblia, Deus fala comigo, eu vou para a oração, eu sinto a presença de Deus, mas por que tem momentos na minha vida que eu sou estúpido com a minha esposa? Por que tem momentos na minha vida que eu gasto mais aquilo que eu ganho? Por que tem momentos na minha vida que eu acabo, apertando o pescoço do ganso?
Está sendo gravado, é para o YouTube, não posso falar, né, irmãos? Por que que isso acontece? Por que que o velho homem ele acaba, às vezes, tomando o controle da nossa vida? Eu vou te dizer, porque você soltou o controle do volante. E a minha carne, a sua carne, ela é desalinhada, Marcelo. Fica 2, 3 dias sem orar para você ver. Fica 2, 3 dias sem ler a Bíblia, sem ter comunhão com Deus, sem se lembrar quem é você em Deus. O velho homem vai voltar com a ansiedade, vai voltar com a depressão, vai voltar com a angústia, com a murmuração, com a violência, com a estupidez. Vocês estão entendendo, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo ele fala para os Gálatas: digo-vos, porém, andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Então, enquanto nós estamos nesse corpo aqui, acostumado com o pecado, é guerra todo dia, irmão. E eu e você, em Cristo, nós somos livres para não vivermos mais debaixo do peso do pecado. Para não vivermos mais escravizados pelo pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis livres. Só que para a gente poder desfrutar dessa liberdade que Cristo nos deu, a gente tem que assumir a responsabilidade. E para assumir a responsabilidade, nós temos que entender o que é essa responsabilidade. Então, se nós somos filhos, nós temos que tomar posse da nossa herança e assumir o nosso lugar no reino de Deus. Mas para isso, você precisa ter a certeza de que não é mais escravo e que, como filho, precisa alcançar maturidade e ser emancipado. Então, eu vou te pedir um exercício pedagógico aqui. Feche seus olhos. Feche seus olhos e repita para você: eu sou parte do reino de Deus. Eu sou parte do reino de Deus. Comece a se ver, imagine, use a imaginação, dizendo: eu sou parte do reino de Deus. Ainda com os olhos fechados, imagine qual lugar no reino de Deus que você pode ocupar, que você já está ocupando. Pode abrir os olhos. Eu e você, nós somos parte do reino de Deus. Se nós somos filhos, nós também somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, em Cristo Jesus, nós temos um acesso à presença do Pai. Em Cristo Jesus, nós temos direito a receber o Espírito Santo. Essa aliança que nós temos com Deus por meio de Cristo Jesus nos dá não somente um livramento do inferno, mas uma herança para reinarmos em vida hoje. Mas uma herança para experimentarmos da abundância da graça hoje. Então, eu e cada um de vocês aqui, nós tivemos uma história no passado que a gente tem vergonha. Se colocar aqui nessa televisão aqui, 5 minutos da vida pregressa do Rafael, eu vou ter vergonha das coisas erradas que eu já fiz. Se colocar aqui uma história aqui de 1 minutinho, quem é o Rafael quando ele anda na carne, hoje, quem é o Rafael quando ele anda na carne, eu vou ter vergonha de vocês. Por isso que é necessário, então, que a gente reconheça: eu não sou tudo aquilo que eu tenho que ser. Mas uma coisa eu sei: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. O prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então existe uma vocação. Aí qual é o nosso erro? A gente passa 90% do tempo preocupado em pagar a conta, assumir responsabilidades seculares. E a nossa vida espiritual, ela fica lá. Se der tempo, eu cuido. A sua identidade espiritual fica lá. Se der tempo, eu edifico. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu leio um livro. Se der tempo, eu vou no discipulado. Se der. E sabe quanto que vai dar, Geraldo? Nunca. Se a gente prioriza viver na carne, como que a gente vai priorizar o espírito? Não tem jeito. Vocês estão entendendo? Agora, se vocês se verem como eleitos de Deus, participantes, do reino de Deus, vocacionados, existe um destino, existe uma herança, existe uma plenitude da identidade de Cristo que há de ser manifestada em mim e em você. Se a gente entende que nós estamos nesse curso, você não tem que ser movido por aquilo que o carro desalinhado quer te puxar agora. Você tem que ser movido por aquilo que é o seu futuro, a sua identidade, aquilo que você está se desenvolvendo para você ser. Então, o nosso coração, os nossos afetos, eles têm que ser lançados para esse lugar, seja quem nós seremos ou posições que nós assumiremos. O nosso coração tem que estar lá na frente.
Os nossos amores têm que ser canalizados para aquilo que é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Aleluia, irmãos? Então, quando nós nos comprometemos com isso, o que vai acontecendo? Nós vamos passando por um processo de edificação, um processo em que a igreja nos edifica e o próprio Senhor também nos edifica. E com aquilo que nós vamos recebendo, nós vamos alcançando uma estatura de maturidade. E quando eu e você alcançamos determinadas estaturas de maturidade, nós vamos sendo o quê? Emancipados. Então, o que é emancipação? Emancipação é quando você é liberado de você estar debaixo de uma tutela, debaixo de um cuidado, debaixo de uma autoridade de alguém, que é como se fosse um tutor sobre você. Quando eu e você passamos dos 17 para os 18, significa então que a partir dali você é totalmente responsável pelas suas atitudes. Aleluia? Só que a nossa cultura, ela não trabalha na sua totalidade para a gente poder emancipar um filho de 18 anos. Aonde que o menino chega lá, tem 18 anos, mas depende do pai para cortar cabelo, depende do pai para comprar roupa, não foi emancipado. O emancipado paga a própria conta. O emancipado troca o próprio pneu do carro. O emancipado, ele resolve o que tem que resolver, não fica dependendo do papai e da mamãe. Então a emancipação é quando nós somos liberados, autorizados para assumir total responsabilidade para a nossa própria vida. Aleluia, irmãos? Aleluia. Esse mês de outubro foi aniversário do meu filho mais novo, Samuel, né? Fez 17 anos. Aí, né, estávamos lá cantando os parabéns para ele no dia, soprando a velhinha lá. Aí tinha um amigo dele lá da escola, mais os amigos nossos. Aí eu brinquei com ele assim, não gostou muito não. Falei, Samuel, falta só um ano para você pagar seu próprio corte de cabelo. Falta só um ano agora para você poder ser preso se você pisar na bola lá fora. Falta só um ano agora para você pagar suas próprias contas, lavar sua própria roupa. Aleluia, você está crescendo, hein, meu filho? Ele não gostou, não. E eu aprendi com um pastor, né, que me pastoreava na outra igreja, que é muito importante que quando os nossos filhos chegam aos 17 anos, que a gente já trabalha a emancipação deles. Fiz isso com o Mateus, deu bom. Fiz isso com a Rafaela, deu bom. E agora eu vou fazer com o Samuel. Com ele eu vou ter um pouco mais de dificuldade, porque ele tem o espectro autista, ele tem meio assim com a síndrome de Peter Pan, não quer saber de crescer, ele tem um bloqueio muito grande assim de fazer as coisas sozinho. Isso é um outro caso. Mas isso nos fala que a emancipação, ela depende do fator paternidade, comunicando para você o próximo passo, e depende do fator filho, você responder a uma responsabilidade que está sendo confiada a você. Aí a pergunta é, existe medo em você ser emancipado? Existe medo de você assumir total responsabilidade na sua vida? Se existe medo, eu e você, nós temos que ser responsáveis com nós mesmos e escrever, por que eu tenho medo de ser uma pessoa emancipada? Deus já falou que eu posso empreender, Deus já falou que eu posso fazer isso. Qual o meu medo? Por que eu me saboto? Por que eu me bloqueio? Por que eu não confio em mim? O que está faltando? E uma vez que eu e você identificamos quais são os nossos pontos de fraqueza, nós vamos para a palavra, nós vamos para o joelho, nós vamos para a comunhão dos santos e nós vamos procurar então desenvolver a nossa responsabilidade. Aleluia, irmãos? Aleluia. Agora, o que significa a palavra responsabilidade? Responder com habilidade. Então vamos lá. Vamos desenhar uma coisa simples aqui, ó. Responsabilidade. Ok? Eu vou fazer um desenho simples com vocês aqui. Quero ser lúdico aqui. Esse respond nos fala de uma resposta. Ok? E habilidade nos fala sobre a sua capacidade. Ou também competência. Então, se eu tenho medo de assumir responsabilidade, provavelmente
é porque me falta resposta provida de capacidade, de competência, de habilidade. Quando te é pedido para você fazer algo que você já domina muito bem, você tem medo de fazer? Se te pedem para fazer algo que você não domina muito bem, você vai ter medo de fazer se centenas de pessoas dependerem daquilo? Quem é humilde aqui para reconhecer que não manja de churrasco, não sabe fazer churrasco? Você não vai ser julgado não, irmão. Tá aqui, ó, o Ender. Vou te pegar para a cruz hoje. O Ender não sabe fazer churrasco. Nós vamos fazer um workshop aqui então, vamos te ensinar, beleza? Aleluia. O Ender, você não sabe fazer churrasco. Nós vamos fazer aqui um encontro com os homens aqui. Nós vamos juntar 400 homens e você vai cuidar da churrasqueira pra gente. Só teoricamente. Será? Ele já está com medo, já até falou. Vocês entenderam? Então, vamos lá. Se nós estamos entendendo, então, que responsabilidade é uma resposta com habilidade, o que te impede de você dar uma resposta para determinadas responsabilidades é a sua falta de habilidade. Por isso que a gente precisa trabalhar o desenvolvimento. Então a questão é, se existe alguma área da minha vida que eu e você temos medo, por que a gente tem medo? Temos que responder. Se falta habilidade, é buscar habilidade. Se eu não sei lidar com dinheiro, o que eu tenho que fazer? Aprender a lidar com dinheiro. Se eu não sei lidar com mulher, o que eu tenho que fazer? Aprender a lidar com mulher. Eu não sei lidar com filho, é aprender a lidar com filho. Posso citar seu exemplo, Alexandre? O Alexandre chegou na adolescência da filha dele, muitas dificuldades, o Alexandre teve humildade de chegar, filha, vamos lá, senta aqui. Eu como pai quero te dizer, eu não estou sabendo ser seu pai. Vamos alinhar a comunicação? Você é minha primeira filha. E aí? Não foi isso, Alexandre? E teve um ajuste, um alinhamento de conversa. E depois disso as coisas foram rompendo? Glória a Deus. Então a questão é, todo homem tem que entender que responsabilidade está atrelada ao seu perfil. Se Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, o homem ele é o cabeça, ele é o responsável pela sua família. Ele é o responsável pelos seus filhos. Então, por que as mulheres estão muito frustradas com a classe masculina? Porque está faltando uma resposta com habilidade. E na Escola Sacerdócio do Homem nós identificamos que muitas das competências e capacidades que nós não temos é porque nós não fomos edificados para isso. Casamos porque a gente queria brincar todo dia. Casamos porque a gente queria ter... É um treinamento de homens, né, irmão? É um treinamento de homens, irmão. Pelo amor de Deus. Casamos porque a gente queria dividir uma vida junto. E há também situações que a gente casou para fugir de um lado disfuncional. Então, se você não casa por um propósito, você não entende o papel da responsabilidade. Então, muitos homens, eles receberam dos seus pais, papai e mamãe, a comunicação. Tem emprego? Tem dinheiro para pagar as contas? Beleza. Como se casamento e criar filho só dependia de dinheiro, Rogério? Não depende. Às vezes o dinheiro atrapalha. Com excesso de dinheiro, o cara tem atitudes de menino que trata a esposa como farrapo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a responsabilidade é uma resposta com habilidade. Disposição de responder com pagamento do que é necessário com a sua habilidade. Daí você me pergunta, tá, mas qual é a minha responsabilidade? Dentro do conceito do reino de Deus, amém? Pergunto, você está disposto a responder por você e pelos outros, aos quais dependem de você? Você está disponível para pagar a conta do que é necessário dentro do seu propósito? Você possui a condição e habilidade de pagar por tal compromisso? Vamos voltar no povo do deserto lá, beleza? Aleluia? Então o povo foi tirado do Egito. Ok. E eles eram o quê? Escravos. Deus prometeu para eles uma terra. Que terra que era essa?
Terra de Canaã. A terra que manava o quê? Aleluia. Os escravos, eles tiveram que passar por um processo aonde que o Egito fosse tirado de dentro deles aonde? No deserto. Aleluia. Já falamos sobre isso, não vou gastar tanto tempo com isso. O povo não respondeu bem a permitir que Deus tirasse deles a mentalidade de escravo, o medo de assumir responsabilidade. Chegaram lá, viu aquele tanto de gigante, de jeito, não vamos dar conta não, mano. Nós somos pessoas do campo, a gente trabalha, sabe, amassando tijolo, como que a gente vai vencer? O fato deles não verem que eles tinham capacidade e competência trouxe medo. Só que o fato é, Deus não disse que eles iriam fazer tudo. O Senhor disse que iria levá-los a herdar a terra. Aleluia. Então, se eles não foram capazes de obedecer a Deus no processo, eles não teriam condições de o quê? Conquistar a terra por herança. Eles inflamaram a terra por conta do quê? Por conta da desconfiança de Deus. E aqui que é um ponto importante, ó. A habilidade e competência que de repente você acredita que você não tem, se Deus te deu uma promessa, Rodrigo, a capacidade e competência, ela começa em Deus, não começa em você. Por isso que a gente tem que andar no Espírito, porque se você anda no Espírito, a capacidade divina e a competência divina vem sobre a sua fraqueza. Entendeu? Aleluia? Perguntas até aqui? Aí você me quebra. Voltando ao ponto. Se eu e você entendemos que nós somos chamados para um propósito em Deus, o propósito em Deus é Deus que vai abrir a porta, é Deus que vai prover, é Deus que vai suprir. Então, se eu não tenho condições de fazer aquilo que Deus disse que faria, que bom que eu não tenho. Porque se eu não tenho capacidade e competência, é em Deus que essa capacidade e competência elas vão fluir. Aleluia. Do tipo, se Deus pede para você exercer um ministério que vai depender de você ter 20 mil reais. Se você parar para pensar assim, Júnior, cara, é 20 mil reais, eu não vou fazer isso não. Eu não tenho esse dinheiro. Isso está dependendo de você. Quem me ajudou no processo do livro aqui sabe o que eu estou dizendo, né? O livro estava travado, porque eu não tinha o quê? Dinheiro. Mas aí Deus veio e respondeu com a capacidade dele. Eu não tenho dinheiro, mas quem tem dinheiro? Deus tem. Quando a gente acredita no processo, a gente acredita no projeto, a gente acredita no propósito, nós temos que andar em direção ao cumprimento da promessa, na expectativa de que, se Deus falou, Ele vai pagar a conta. Se Deus falou, Ele vai prover. Se Deus falou, Ele vai abrir o ventre da minha mulher. Se Deus falou, Ele vai me transformar. Meu bem, me desculpa, errei com você de novo, né? Deixa eu te lembrar uma coisa. Eu não sou tudo aquilo que a promessa de Deus disse que eu iria ser. Eu sei que você está orando por mim por anos. E parece que eu estou demorando, mas assim, é meu tempo. Eu vou chegar lá, conta comigo. Se você já coloca o seu coração na terra prometida e você acredita que Deus ele vai prover para você o que você precisa para você tomar posse daquilo que Ele prometeu, então entenda que a sua responsabilidade aqui, dentro do plano divino, é somente de quê? De crer. Aonde que você não consegue fazer as coisas de pé, nós temos que fazer de joelho. Eu vou repetir. Ficou legal. Aonde a gente não consegue fazer as coisas de pé, temos que fazer de joelho. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Continuando. Responsabilidade é o reconhecimento e a aceitação das consequências por aquilo que se faz ou que é confiado a alguém, demonstrando comprometimento e maturidade. Vou repetir. Isso aqui é dentro do conceito, né, do português, né, do que a gente entende. Responsabilidade é o reconhecimento e aceitação das consequências por aquilo que se faz ou que é confiado a alguém, demonstrando comprometimento e maturidade. Aleluia! Aí eu pergunto para vocês aqui, vamos ser práticos aqui. Deus confiou algo para alguém aqui? Sim?
Se você acredita que Deus confiou algo para você, levante sua mão. Glória a Deus. A empresa ou a igreja ao qual você faz parte, eles confiaram algo a você? Você sabe descrever com clareza o que foi que lhe confiaram a você a responsabilidade? Vamos ser práticos aqui. Você está com uma caneta e papel na mão, ou seu bloco de anotação de celular? Escreve aí, quais são as suas responsabilidades? Como pai de família, como marido, como empresário, como empreendedor. Se você é um prestador de serviço, como profissional autônomo, se você é um CLT, como um empregado, contratado de uma empresa, quais são as suas responsabilidades? Não precisa ter pressa, não. Precisamos de praticidade aqui para que você possa enxergar esse ensino dentro da sua realidade. Quais são as suas responsabilidades? Alguém quer bater foto aqui? Se quiser, olha agora que eu vou apagar. Tem outro lado do quadro também, né? Tô sendo egoísta, né? Quais são as suas responsabilidades? Sua mulher é sua responsabilidade, sim ou não? Seus filhos são sua responsabilidade, sim ou não? Sim ou não? A provisão da sua casa é sua responsabilidade, sim ou não? Proteger a sua família é sua responsabilidade, sim ou não? Para você que é empresário, você chegar no dia 5 e fazer o Pix na conta dos seus funcionários é sua responsabilidade, sim ou não? Para você que é CLT, você tem prazo. Entregar aquele produto, entregar aquele serviço, entregar aquela produção, entregar aquela meta é sua responsabilidade, sim ou não? Você é membro da comunidade cristã Recomeçar, amém? Se você serve em vários departamentos, ou aqui no departamento de homens, uma responsabilidade tem sido confiada a mim e a você, sim ou não? Escreveram aí? Abra comigo a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 14. Quando Deus confia algo a alguém, existe expectativa. Mateus 25, 14. Quando Deus confia algo a alguém, ele tem expectativa. E se Deus tem uma expectativa, hoje eu quero te tornar responsável para que eu e você possamos voltar para nossa casa conscientes da responsabilidade que ele nos confiou. Aleluia! Mateus 25, 14 diz assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou seu dinheiro, ou seu talento, dividindo de forma proporcional a capacidade de cada um. Marca isso aí na sua Bíblia. Dividindo de forma proporcional a capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e o último 1 talento. Então foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha se alegrar comigo, venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse:
Muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido um talento veio e disse: Eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive o quê? Tive o quê? Guarda essa palavrinha. Tive medo. Versículo 25. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo o quê? Mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido com juros. Uma outra versão diz: por que não procurou os banqueiros, né? Em seguida ordenou: tire o dinheiro desse servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois o que tem, mais lhe será dado, e o terá em grande quantia. Mais do que nada tem, mesmo o que não tem... Peraí, vou repetir, que eu li errado. Mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger. É uma parábola forte, sim ou não? Então vamos lá, você anotou aí quais são as suas responsabilidades, amém? Nessa noite, eu quero te chamar para você ter uma atenção especial de que a responsabilidade ou as coisas que Deus confiou para você, a sua responsabilidade, você pode colocar aqui como esses talentos. A parábola dos talentos, ela é contada dentro de um contexto quando Jesus ele está advertindo aqueles que estavam ouvindo ele a respeito do que de fato tinha valor. Vamos lá, vou provocar vocês aqui, amém? Eu vou falar o que está na Bíblia, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 24, os discípulos chamam Jesus e falam: Jesus, olha esse prédio, olha que coisa linda, 11 mil metros quadrados, pintamos paredes do Kids, colocamos telão aqui, olha o tamanho do nosso estacionamento, olha que coisa linda a gente está fazendo para a cidade, Jesus. Que lindo, que lindo, que lindo. Jesus vira para os discípulos e fala assim: vocês estão vendo isso aqui? Vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Vamos traduzir aqui? Parece que Jesus colocou, crente no baby shop, né? Jesus colocou água na Coca-Cola dos caras. Eles estavam se orgulhando daquele templo que Esdras, Neemias e tantos outros trabalharam para levar o povo de volta, e o povo trabalhou na reconstrução daquele templo. Aquele templo, Vavá, era uma tipologia da restauração do povo. Era algo emblemático que comunicava, né, a fé do povo consolidada. A religiosidade do povo consolidado estava ali naquele templo. Só que aquele templo era um templo onde que toda a glória do povo não estava mais uma dependência em Deus. A glória do povo estava naquilo que eles construíram em nome de Deus. O Senhor olha para aquilo e fala assim: vocês estão vendo tudo isso que vocês fizeram para mim? Pedra, tijolo, vai ficar tudo aí. Aí os discípulos chegaram: explica para a gente, o que vai acontecer? Aí Jesus começa a falar do tempo do fim. Em resumo, ele diz o seguinte: eu vou voltar e vou começar a pedir conta para cada um de vocês o que eu confiei. Ciente ou não, eu vou cobrar. Em Lucas, ele fala algo mais ou menos assim: se você for ignorante quanto aos seus talentos, você sofrerá uma correção X. Mas se você foi consciente e não fez, você sofrerá com um rigor maior. Então, o ponto que nós temos que considerar aqui é o seguinte: quantos talentos que o Senhor colocou nas suas mãos? 5, 2 ou 1? Para você pensar. Talvez você ache que talentos são dons espirituais. Falar em línguas, profetizar, ok.
podemos considerar que os dons espirituais, ou o seu dom ministerial, seja apóstolo, pastor, evangelista e mestre, pode ser que seja um dos talentos, mas nós temos outros talentos. Qual que é o primeiro talento que a gente ousa dizer? Vou lá. Sua salvação. Aleluia! Se você não cuidar da sua salvação, o que acontece, irmão? Você anda na carne, irmão. Você mete o pé pelas mãos. Vai dar péssimo testemunho e vai servir de escândalo para o outro. E Jesus fala, se você fizer um desses meus pequeninos aqui se escandalizar, melhor é amarrar, né, uma pedra no seu pescoço e te jogar no meio do lago ou no mar, para você morrer afogado. Então Jesus fala que é melhor você suicidar do que você dar um escândalo para alguém. Significa que se eu e você fomos pedra de escândalo para alguém, pedra de tropeço para alguém, estamos fora. Aleluia, irmão. É sério isso, né? Segundo, sua família. Terceiro, seu ministério. Aleluia. E aqui vocês podem colocar um quarto, podem colocar um quinto. Querem colocar alguma sugestão? Trabalho? Boa. Mais algum? Está dentro do família, né? É. Sociedade? Aí está o ministério, né? Mais algum? Vamos deixar por hora. Se vocês lembrar, vocês me falam. Talentos que lhes foram confiados. Sua salvação, sua família, seu ministério, seu trabalho. Essas responsabilidades foram confiadas com o objetivo de que você o quê? As multiplicasse, irmão. Vamos voltar de onde tudo começou? Gênesis 1, 28 está escrito o quê? Alguém lembra? Gênesis 1, 28 diz, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Mandato cultural. Vamos voltar lá? Como que a gente começou sem menção? Ó, o mandato cultural de Gênesis 1, 28 diz, então Deus os abençoou e disse, sejam férteis, frutíferos, funcionais e multipliquem-se. Primeiro você tem que ser funcional. Primeiro você tem que ser frutífero, para depois você se multiplicar. Então, primeiro, você tem que o quê? Ter a sua salvação bem resolvida. Ser um homem íntegro, ser um homem inteiro, ser um homem completo. Depois que você for um homem completo, um homem que está cuidando bem de si mesmo, aí que vem o próximo passo, irmão. De você ter família. A gente acha que a principal preocupação do homem é o quê? É poder prover a família, é poder proteger a família e brincar com a esposa todo dia. Não é. Ser íntegro, ser completo, ser um homem completo é a prioridade para que você constitua a família. Aleluia, irmão. Tomada de ministério pode ser feita por solteiros? Claro, os discípulos de Jesus, a maioria deles eram, né, os 11 eram solteiros. Mas fato é que o ministério depende da sua salvação. Como é que você vai pregar uma coisa que você não vive? Como é que você vai testemunhar uma coisa que você não tem? Como é que você vai testemunhar uma coisa que você não carrega? Aleluia, irmãos. Então, ser frutífero, ser funcional, depende de você ser uma pessoa salva. De você estar bem resolvido com a sua vida espiritual. Então, uma vez que nós estamos salvos, Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Quando a gente volta então para a parábola dos talentos, o Senhor confiou 5 a um, 2 a outro e 1 a outro, de acordo com a capacidade de cada um. Aqui eu vou alugar uma fazenda na cabeça de vocês. E eu preciso que vocês respondam isso com responsabilidade. A dinâmica de Deus é que primeiro você seja completo para que depois você se case. Se eu não sou completo e me caso,
Não é que Deus me deu, eu acabei criando um talento que é a minha família. Fui lá, por decisão minha, não esperei no tempo de Deus, fiz do meu jeito e constituí a minha família. Só que se eu não sou uma pessoa completa, eu vou ter dificuldade de liderar uma família. Eu digo por experiência própria. E eu acho que esse é o caso da gigantesca maioria da sociedade hoje. Alguns de nós idealizamos que seremos completos, né, íntegros, se constituirmos família. Não vamos. Porque família, a pressão, a responsabilidade vai potencializar o que você é. Se no seu íntimo você tem de fato o interesse de ser uma pessoa responsável, você vai assumir a responsabilidade, mesmo sem saber tudo, sem ter capacidade, competência, e você se compromete a aprender e você vai desenvolvendo ao longo do caminho, mas sofre demais. Então, quando nós enfrentamos uma desordem, um caos na família, no casamento, digamos assim, irmãos, ouça o meu conselho, o problema está no indivíduo que não está completo. O marido, a mulher, e os filhos vão crescendo vendo aquilo. Faz sentido, irmãos? Então, se porventura, assim como eu, você não esperou Deus confiar um talento para você, você falou e tomou posse, e cavou e pegou aquele talento para você, agora você tem uma responsabilidade de quê? De você se desenvolver para você cumprir com esse talento. Porque se Deus não te deu, porque você não tinha capacidade. Mas agora que você tem essa responsabilidade, você vai ter que desenvolver na marra essa capacidade. No Senhor. Aleluia! Por quê? Porque quando o Senhor voltar, Ele vai pedir conta da sua salvação, da sua família, do ministério que Ele te confiou e das coisas que, como cidadão, você tem que cumprir. E tudo no quesito não é só pegar e esconder, não. O senhor voltou? Estou te devolvendo aqui, ó. Oh, não te falaram, não? Deixa eu te falar aqui. Se eu coloquei na sua mão, é porque eu sabia que você tinha capacidade. Se você achava que você não tinha capacidade, por que você não foi aprender com os homens lá da Recomeçar como fazer? Não tem desculpa. Não tem justificativa. Mas a gente está tão preocupado em trabalhar, fazer o dinheiro render, pagar a conta, preocupado em seguir o curso desse mundo, que a gente esquece daquilo que é essencial. Como que você multiplica a sua salvação? É quando você é referência, Marcelo, para outros homens. E a pessoa conhece a Cristo, Pedro, por causa da sua vida, por causa do seu testemunho. Aleluia! Quando você casa com a mulher, você gera filhos, você se multiplica e a sua família também pode ser uma referência para outras famílias. Quando você responde ao ministério, através do seu ministério, outras pessoas conhecem a Cristo e outras pessoas vão amadurecer em Cristo. Entendeu? Tá difícil, né, gente? Quarta-feira brava dessa. Vamos lá. No seu trabalho, você pode multiplicar o que você tem considerando a responsabilidade do reino de Deus. Enquanto nós estivermos aqui pensando em trabalhar apenas para pagar as nossas contas, nós não vamos ter money, como diz aquela canção do Pink Floyd, né? Aquele ministério de louvor Pink Floyd. Nós não vamos ter money para que a gente possa patrocinar o reino de Deus. Educação bíblica custa dinheiro, sim ou não? Essa cadeira que você está sentada custa dinheiro, esses ventiladores, tudo isso aqui custa dinheiro. Fazer missões custa dinheiro, fazer evangelismo na rua custa dinheiro. Toda obra que a gente vai fazer como igreja custa dinheiro. Socorrer os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, os necessitados, tudo isso custa dinheiro. Mas se eu e você estamos tão atolados com dinheiro ao ponto que a gente não consegue semear e ofertar, a gente não está multiplicando. Então, talvez, segura só mais essa pedradinha aqui. Talvez, se o Senhor não tem nos prosperado financeiramente ainda como a gente gostaria que fosse, é porque a gente não tem capacidade para administrar o que é dele.
Faz sentido, irmãos? Estou trazendo para mim aqui, viu? Porque a partir do momento que nós passamos a entender o Evangelho do Reino com a nossa mentalidade sul-americana, vitimista, que a gente não tem ainda um pedigree, não tem uma origem, o brasileiro tem essa síndrome do vira-lata, né? A gente vive de comparação. Senhor, por que você deu 5 talentos para o Francisco e só me deu 2? Por que o senhor deu 2 talentos para o pastor Daniel e deu só 1 para mim? Isso não acontece aqui, né, irmãos? Só em outras igrejas. Isso não acontece na Recomeçar. Então aqui eu trago esse aprendizado que dentro do desenvolvimento da responsabilidade, vai mais uma pedradinha aí. Enquanto você está de olho nos 5 talentos do irmão, você não assume a responsabilidade com seus 2. Não é grato porque Deus te deu 2. Entende? Então, assim, ser chefe de família, ser marido, ser pai, ou você ser um solteiro para a glória de Deus, a vida de um homem, irmão, é uma vida nobre. Existe nobreza na nossa posição. Se eu e você erguemos a nossa cabeça e entendemos o que Deus nos deu no mandato cultural, sede fecundos, multipliquem-se, ocupem espaços e governem a terra. É o mandamento que Deus deu antes do homem cair. Aí o homem caiu. Aí vem a redenção. Com a redenção, nós somos retomados a responsabilidade do mandato cultural. E se nós estamos dentro do mandato cultural de ser relevantes no mundo, significa que não dá para você pegar tudo isso aqui, esconder no seu apartamento e ficar lá esperando Jesus voltar. Nananina, não. Os céus estão comunicando para vocês hoje. Hoje eu estou assim, acabando com a sua justificativa de que você não sabia. Estou te tornando responsável. Quando Jesus voltar, Ele quer que você entregue tudo isso aqui para Ele multiplicado. Jesus, né? Você foi intencional nessa construção? Não, está fluindo aqui. É só porque uma das coisas que nós comentamos aqui, não sei se faz sentido, a salvação deve ser a nossa prioridade, porque é um dos nossos propósitos para a gente poder concluir, né, a nossa obra aqui. Então, se há uma subversão nessa construção, que nós somos condicionados aqui a não viver pelo propósito, e sim a trabalhar para ganhar dinheiro. Sim. Então, eu condicionei a construção da minha família através do dinheiro, eu atrapalho o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Atrapalha sim. Então, se eu mudo essa ordem de prioridade aqui, como o mundo espera que a gente faça, eu mesmo fui condicionado a isso. Eu só posso ter uma família se eu tiver condições financeiras de mantê-la. Então, eu coloquei o dinheiro lá no capítulo 1 lá. Então, por isso eu vim patinando muito tempo até conseguir, até entrar nesse processo de restauração. Eu atrapalhei o processo. E o que a gente aprende? Que uma vez que nós somos fiéis no pouco, nós somos colocados sobre o muito. Não foi isso que o texto disse? Importante. A irresponsabilidade é a inimiga mais mortal da sua liberdade. Todo irresponsável se permite ser governado por alguém, onde que em todos os seus erros ele culpa alguém e assim não identifica seus próprios erros. Com isso, caminha para a destruição. Jamais seremos responsáveis por aquilo que nos foi confiado enquanto estivermos com nossa visão de escravos e de sobreviventes. Voltando para a parábola dos talentos. Versículo 26. Servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Por que não procurou os banqueiros? Pelo menos eu teria recebido com juros. Em seguida ordenou, tirem o dinheiro deste servo e dei ao que tem 10 talentos, pois ao que tem mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo do que não tem, lhe será tomado. Então, fato é, isso aqui eu acho que é uma lei comum, gente. Se você tem bens e você quer confiar alguma coisa para um administrador, se a pessoa for fiel para você no pouco, você vai confiando mais para ela, sim ou não? É uma lógica. Mas o que socialismo, o comunismo quer? Quer que você pega na marra, na força do braço,
e você distribuir de igual modo para todo mundo. No papel pode parecer que é funcional, mas não é. Porque o capital, ele é administrado por uma sabedoria, por uma inteligência e disposição para trabalhar. Quando Jesus ele fala assim, servo mau e preguiçoso, existem duas características que podem estar nos impedindo de prosperar espiritualmente, emocionalmente e também materialmente. O mal aqui é aquela mesma palavra que eu ensinei para vocês na escola sacerdócio do homem, que é a palavra poneros, que é uma pessoa negativa, cheia de labores, uma pessoa assim, sabe, por dentro tudo ruim, nada tá bom para ela. Então, quando eu enxergo que do lado de fora é tudo difícil, tudo é custoso, eu sou uma pessoa negativa, a minha maldade, ela gera em mim o quê? O medo. Tive medo, para não errar e ser julgado pelo fato de errar, eu peguei o quê? E escondi. Então, eu e você temos que descansar, diga comigo, descansar. A gente tem que descansar numa verdade. Os talentos são confiados de acordo com a habilidade de cada um. Se você recebeu, então não tenha medo. Aleluia. Porque o medo, ele te mantém com a mentalidade má e ele leva você para a preguiça. Então aqui vem um ponto importante, servo mau e preguiçoso. Então a sua indisposição de você cruzar a linha cultural para você viver a realidade do reino de Deus pode levar você a você não herdar aquilo que é seu por herança. A preguiça é um dos principais inimigos do seu desenvolvimento. A fé que nós precisamos para poder andar com Deus, ela vem por meio do quê? Do quê? Do ouvir do quê? Da palavra de Deus. Só que esse ouvir, deixa eu tornar você consciente de mais uma coisa aqui, responsável de mais alguma coisa. Se você passa pouco tempo com a vida da igreja, onde que você ouve poucos irmãos, você sabia que Deus trouxe para você o acesso às Escrituras e você tem boca, você pode ler a Bíblia para você mesmo? Você pode se ouvir lendo a Bíblia, comunicando para você, recitando o Salmo, recitando a palavra, comunicando para si mesmo verdades que você precisa acreditar, gerar a fé em você. Em Romanos capítulo 4, nós temos a experiência de um homem que Paulo cita que foi justificado pela sua fé. Então, a nossa responsabilidade quando nós não temos habilidade é o quê? Ok? Se você não tem competência para fazer o que Deus pediu, então a sua responsabilidade é crer. A minha responsabilidade é crer. Você entrou nessa questão de crer, eu estou lembrando de Moisés, que você chegou a comentar que ele tinha, já tinha mandamento do Senhor para ir naquela terra, né? Uhum. E não entra, que naquele momento faltou crer naquilo que o Senhor. Tiveram medo, viram os inimigos, confiaram mais na sua capacidade que no poder de Deus. Aí Abraão tem uma coisa interessante. Abraão, ele creu contra a esperança. Ele já estava com idade avançada, sua esposa estava com idade avançada, mas ele creu que Deus poderia gerar filhos através dele e da sua esposa. Então, mesmo considerando o seu corpo amortecido, que é um jeito muito educado de falar que a pipa do vovô não subia mais, que ele já estava velhinho, que a coisa não funcionava como antes, aconteceu então que ele se fortalecia para se manter em fé, crendo em Deus como? Dando glória a Deus. E eu aprendi isso. Os dias que eu estou mal, que eu estou ruim, que a minha emoção está um lixo, eu começo a citar para mim mesmo. Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Abraão se fortaleceu dando glórias a Deus. Eu começo a me encher de fé, sabe? Quem já jogou Street Fight aqui? Vou enchendo turbo. Entende? Até que você dá um golpe final e acaba com aquele espírito de incredulidade. E aí eu começo a declarar sobre mim as verdades que eu preciso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para poder terminá-la. Ou seja, eu e você temos que ter o que o Renato disse na última lição. Uma imagem clara, igual o Renato ensinou.
Visão é o que você enxerga de olhos fechados. Quando você fecha os olhos, o que você enxerga? É sono? Boletos? Está entendendo? Então a nossa responsabilidade, quando nós não temos a habilidade para fazer alguma coisa de Deus, é crer, irmãos. É aí que entra então o quê? A leitura da palavra. Encham-se com a palavra. Irmãos, misericórdia. Nós estamos vivendo um tempo onde que o povo de Deus ele é destruído o quê? Pela falta de conhecimento. Então só tem cristãos aqui. Aleluia! Irmãos, ler é incondicional. É uma questão de sobrevivência. Ah, mas eu não tenho um costume. Que bom. Então agora você vai romper essa barreira cultural e você vai se tornar um cristão de fato praticante. Porque o que mais tem no Brasil são cristãos culturais. Cristãos de domingo, que não têm vida com Deus de segunda a sábado. Então você demonstra o seu zelo para você cuidar dos talentos que Deus te deu, lendo o manual dos talentos. Como que eu cuido dessa mulher difícil? Ô mulher difícil, como é que eu cuido dessa mulher aqui? Como é que eu cuido desses meninos? Esses meninos não param de comer não, Jesus. Como é que eu vou fazer, Senhor? Misericórdia. Meu Deus, 9 dedos não para de cobrar imposto, mais imposto, não estou dando conta não. Deixa eu ler aqui o que está acontecendo. Porque aí vem um ponto importante, eu vou voltar lá, versículo 30. Agora, e lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus está falando de quê aqui, irmãos? Condenação eterna, irmão. Ele foi chamado. Hã? Aí, de repente, você pode, como bom teólogo, falar assim, como bom calvinista de plantão, falar assim, mas a salvação não é pelas obras, ela é pela fé. Que papo é esse que eu tenho que entregar os talentos, multiplicar os talentos, para que eu possa herdar a vida eterna? Não é mérito meu, foi pelo que Jesus fez. Deixa eu te lembrar, discípulo de David Leonardo, uma coisa interessante. Você é aceito na presença por aquilo que Jesus Cristo fez. Aleluia! O nascer de novo implica que você entenda a sua natureza e a sua responsabilidade como filho. Se a sua fé não manifesta obras, não é fé nenhuma. E se você foi negligente ao ponto de você não permitir que a fé fosse desenvolvida, a gente conversou sobre isso hoje, né? Se a sua fé não é desenvolvida, se você não permite que a sua fé é desenvolvida, você é um servo mau, preguiçoso, inútil. Se você não quer ter tempo com Deus aqui, o que você quer fazer no céu? Se você não quer ter tempo com Deus aqui, meditando na palavra, ou adorando, orando, tendo comunhão com Ele aqui, o que você vai caçar no céu? Por que você quer a vida eterna? Faz sentido? Então, calvinistas de plantão, o que eu digo para vocês é o seguinte, calvinismo é uma coisa do homem, arminianismo é uma coisa do homem, nós precisamos entender que são colocações, meios interpretativos da palavra. Agora, quando eu vou aqui, irmãos, eu li esses versículos em todas as versões para chegar aqui com muita responsabilidade, para trazer para vocês não um evangelho que possa trazer medo sobre a vida de vocês, mas sim algo que pudesse de fato trazer a convicção do nosso papel como cristãos. E eu cheguei ao seguinte entendimento, convidei Tiago, me explica isso aqui. Tiago falou, Rafael, a fé sem obras ela é morta. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Se você não tem fé para você obedecer às realidades do reino, que fé é essa que você tem para ser salvo? Então, nós não temos que trabalhar para ser salvo. Nós trabalhamos porque nós fomos salvos. Se você entendeu a obra da redenção que foi feita sobre a sua vida, você não consegue ficar inerte diante de um reino onde está todo mundo trabalhando, está todo mundo aqui suando, dando o seu melhor para poder entregar algo para o Senhor e você fique de braços cruzados esperando que todo mundo faça por você. Isso não é evangelho do reino. Aleluia. Então, o desenvolvimento da nossa responsabilidade é importante
para que nós possamos manifestar a salvação que nós recebemos. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Agora, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. O homem que vive em nós não vive mais, mas Cristo vive em nós. Aleluia! Para sairmos de uma vida do modo de sobrevivência e venhamos a governar com responsabilidades, temos que identificar alguns pontos muito importantes. Primeiro, quem é você? Você está resolvido com a sua identidade? Você se conhece? Você tem a mínima convicção de quem você é? Filho de Deus, amado do Pai, santificado, justificado, justiça imputada, que você tem esse lugar diante de Deus como filho? Qual foi o dom que Deus lhe deu? Não estou falando de talento, estou falando de dom. Talento fala de uma capacidade. Talento fala de uma responsabilidade, aleluia? Dom fala de uma capacidade. Por exemplo, quando eu entendi pela vida da igreja que eu tinha a capacidade de explicar as Escrituras, eu entendi que esse era o meu dom. O que eu fiz? Bíblia, livro, curso, ser discipulado por Beltrano, Ciclano, colar em alguém, ver isso, fazer aquilo. Eu, Rafael, a vida inteira, eu gostava muito de videogame, muito mesmo. Quando eu casei, comprei videogame, o tempo foi passando e tal. Só que eu cheguei a um ponto que eu entendi que gastar tempo com esse hobby estava me privando de me desenvolver no dom que Deus me deu para o cumprimento de uma responsabilidade. Entende? Então, assim, todos nós que fomos chamados para o dom do ensino, nós temos sim que depender do Espírito Santo. Aleluia! Mas se você não conhece as Escrituras, se você não entende basicamente das doutrinas necessárias para você ter fundamentação no que você vai ensinar, você vai ser um irresponsável. Você limita o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida pela falta de desenvolvimento daquilo que é o seu dom e o seu talento. Aleluia, irmãos! Aí eu preciso que você escreva aí qual foi o dom que Deus lhe deu. Você tem alguma ideia de quais foram os dons que Deus lhe deu? Você só pode ser responsável por aquilo que Deus lhe deu graça para responder. Se você não sabe qual é ou quais são os seus dons em Deus, você ficará perdido quanto ao que fazer, quando fazer e a quem fazer. Uma coisa é você gostar de música, outra coisa é Deus dar para você o dom para você conduzir a igreja em adoração. São duas coisas distintas. Uma coisa é você gostar de falar, outra coisa é Deus te ungir com o espírito de profecia. Uma coisa é você gostar de dinheiro, bufunfa, money. Outra coisa é Deus te ungir com o dom da administração. Então, quando você entende qual é o seu dom, você discerne o que fazer, quando fazer e a quem fazer. Então, se você tem um talento da parte de Deus, que é exercer o ministério, mas você está travado no seu dom, você vai ter medo. E se você tem medo, ao invés de você pegar o seu talento e esconder ele, o que Jesus fala? Rapaz, procura os banqueiros para poder administrar isso aí. Cola com quem sabe. Junta com quem sabe. Que aí o dom vai sendo desenvolvido. Aleluia! Enquanto você for um ignorante quanto ao seu dom, continuará aquém da posição que pode assumir em Deus. Anotar aí? Qual é o dom que Deus te deu? Ou quais são os dons que Deus te deu? Vamos ser práticos aqui. Vocês precisam voltar para casa hoje entendendo o que você tem que desenvolver. Vamos para a academia. Chega lá na academia, você faz o que você quer? Não. Tem o personal trainer, tem a pessoa profissional lá, que ela vai ensinar para você. Depois que você sabe o que você tem que fazer, aí depende de você. Você chega lá e desenvolver os seus dons. Os músculos, né? Que eu estou querendo dizer. E sabe o que eu acho interessante? Quando você vai para a academia, você demora aí um ano e meio para você pegar uma boa forma, né? Se você ficar um mês sem ir na academia e voltar a comer errado, voltar a fazer os treinos errados,
aquela barriguinha de chope volta, né? A sua postura lombar acaba mudando. Rapidamente o nosso corpo ele é tendencioso a voltar ao estado de vergonha, já percebeu? Quando você para de desenvolver o dom que você tem, você fica travado. E o pouco que você já tinha de responsabilidade vai te sendo tirado. Por quê? Porque se você não é fiel no pouco, sobre o muito você não vai ser colocado. Ao que tem, mais lhe será dado, e aquele que não tem, até o pouco que tem, Geraldo, vai ser tirado. Mas é injusto, reclama com Deus. Véio. Jesus disse que quem age assim é mau e é preguiçoso. O reino de Deus tem movimento, irmãos. Olha nas Escrituras. Qual foi o à toa preguiçoso que Deus chamou para uma obra? Me mostra um aí. Todos os homens e mulheres que Deus chamou estavam trabalhando. Aleluia. O que isso nos fala? Isso nos fala que pessoas que estão ocupadas trabalhando em suas vidas são pessoas inclinadas à responsabilidade, Ronaldo. Terceira coisa, você está desenvolvendo os seus dons em Deus para a glória de Deus? Uma vez que você identifica seus dons, é hora de desenvolvê-los. Mãos à massa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15 diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais para frente, no versículo 20, Paulo diz, ora, numa grande casa, lá vem pedrada, gente, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Quando um vaso ele é de honra, vamos supor que você foi no Mercado Central, você entrou lá, viu que a coisa legal, bacana, você comprou. Mercado Central não. Ponteio La Shop. Vamos subir o nível. Vamos lá. Você foi dar um passeio com sua esposa, só sonhar, Lúcio. A gente pode sonhar, amém? Aí você está andando lá, você viu um vaso lá, ó, de porcelana, coisa linda, coisa china. Ó, da China. Coisa fina. Tá lá, um vaso. R$1.900. A sua esposa encasquetou. Você tem dinheiro. Gostou, meu bem? Vou comprar para você. A sua esposa vai pegar aquele vaso fino de R$1.900 e ela vai levar no banheiro para o seu filho fazer cocôzinho nele, para o seu bebezinho fazer cocôzinho nele? Sim ou não? Não, né, irmão? Porque é um vaso de honra. Aleluia? Vamos dar o exemplo. Aquele vaso que você pagou R$1.900, ele vai ser colocado numa posição de evidência. Ele vai comunicar algo de valor para você. É um vaso de honra. Agora você vai... Hoje não se acha mais, né? Aqueles piniquim, aquele baldinho que a gente segurava antes. Você tem coragem de comprar um piniquim e colocar um piniquim para poder enfeitar a sala de jantar? O espaço de jantar da sua casa? Azul, vermelhão, laranja, né? O esmaltado. Vocês têm coragem? Eu estou indo aos extremos aqui de uma forma intencional, amém, irmãos? Dentro de uma casa existem vasos que são para honra, dentro de uma casa existem vasos que são para a desonra. Pergunta que eu faço. Você quer ser um vaso onde que o seu possuidor vai confiar tesouros para você, ouro, pedras preciosas, diamante, prata, ou você quer ser um pinico? Aonde aquilo que não presta vai ser depositado dentro de você? Vocês estão entendendo? Mas por que você está falando isso? Porque depende de mim e de você. Aleluia! Você é arminiano aqui, amém? Os arminianos de plantão dão glória a Deus aí. Ó, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será o quê? Utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para... Para quê, gente?
Estando preparado para... Então, Paulo ensina para o seu discípulo Timóteo que se porventura você decidir ser um instrumento de honra, você vai ser um instrumento de honra. Depende de você. Se Deus te confiou, é porque Ele sabe da sua capacidade. É aqui que entra, então, a nossa vigilância com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente ouve e com quem a gente se relaciona. Você pode dar o seu melhor aqui para ficar 2 horas me ouvindo babar na sua orelha. Eu quero ser um vaso de honra. Mas se durante o resto da semana você gasta 4 horas por dia se entupindo com porcaria, você está desconstruindo tudo que a gente fez aqui em 2 horas. Guarde o seu coração. Qual foi o erro do servo mau e negligente? Ele teve medo de assumir responsabilidade com o talento do seu senhor. E como resultado foi julgado por isso. Se você está esperando ser abençoado antes de começar a fazer algo, você vai perder aquilo que você já tem. Portanto, escolha ser útil com aquilo que tem, sem ser movido pelo medo de errar, pois por meio da prática vamos aprendendo a administrar. Aleluia. Meu menino estava com medo de casar. Que isso, meu filho? Não, porque está tudo caro. Mas peraí. Se não for com você, vai ser com outro. Credo, pai? É. Se não for com você, vai ser com outro. Ela se formou na PUC. Ok? Ela tem contatos lá da PUC. Ok? Ela se formou o quê? Para arquitetura. Ok? Ela vai visitar muita gente que tem dinheiro. Ok? Se não for com você, vai ser com outro. Ok? Aí eu, sem pressão. Aí eu falei com ele, meu filho, o casamento, ele prospera o homem. Homem, não menino. Porque quando você assume uma responsabilidade com a sua família, quando você é fiel no pouco, sobre muito você é colocado. Deus abre a porta, irmão. E quando você tem boletos para poder pagar por responsabilidade da sua família, você fica mais atento como estudar, como crescer, como desenvolver. Você passou um aperto 2 anos atrás, não foi? Foi bom você ter passado por aquela aflição para que você aprendesse os decretos do Senhor. Aleluia! Salmo 119, versículo 71, né? Foi-me bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Então a luta, a guerra que você e eu estamos enfrentando é um aprendizado para administrar um talento. Casamento está ruim? Glória a Deus, irmão. Significa que você está errando. Mulher, o que é que eu estou errando? Você é humilde? Eu vou te falar também o que você está errando. Tamo junto? Amigo? Casados? Você está errando isso, eu estou errando isso. Bora, bora. É isso, velho. Mas aí vem o orgulho, Fernandes. Vem a soberba, vem a altivez. A gente fala um tanto de coisa que não deve. Aí, ao invés de ajustar o talento, a gente acusa o outro. Você é um nada, você é um isso, você é um aquilo, você é uma vergonha. E ofende, destrói outra pessoa. No caso de ser muito do talento, seria também, não só isso, mas também preguiça, sei lá. Não, Jesus falou, ele tinha preguiça. Entendeu? Só que a preguiça é o seguinte, vamos lá. Isso aqui é uma teoria minha, tá? O que é a preguiça? A preguiça é o seu estado de conveniência para você se manter numa posição de inércia, anota que eu não vou repetir, numa posição de inércia, para você não fazer o que você não quer fazer. Então a preguiça é a postura que você assume para você se isentar da responsabilidade. Fica procrastinando, empurrando com a barriga, depois eu leio, depois eu faço. Aleluia, irmãos! A liberdade, comigo, a liberdade. A liberdade, irmãos, ela exige 3 chaves para a sua conquista. Isso aqui é importante destacar. A liberdade
A liberdade, ela exige de nós 3 chaves para a nossa conquista. Priorizar. Segundo, que é um dos mais difíceis, organizar. E o terceiro, disciplina. Então a liberdade, ela exige que nós tenhamos essas 3 posturas, que você saiba dar prioridade ao que tem prioridade, que você organize a sua vida para você receber o novo de Deus, e que você tenha disciplina para não soltar o volante do carro desalinhado. Perder peso tem que ter disciplina, sim ou não? Para aprender a ser marido, a ser pai, tem que ter disciplina, sim ou não? Aprender a lidar com dinheiro tem que ter disciplina, sim ou não? Administrar uma empresa, administrar a sua vida financeira quando você é autônomo, tem que ter disciplina, sim ou não? Aleluia? Então vamos ser práticos. Qual é o alvo da sua vida? Como o Renato disse aqui na semana retrasada. Para onde você está indo? Qual é a direção que você está tomando na sua vida? Você está indo para onde? Quando você fecha os olhos e você visualiza o seu futuro, para onde que você está indo? Se você não tem visão, vamos lá, deixa eu causar aqui. Se eu e você não temos visão de futuro, a gente trabalha para sobreviver no presente. Aleluia? E o problema de quem trabalha priorizando, né, para sobreviver no presente é que ele é mais tendencioso a voltar para o Egito do que para a Terra Prometida. Porque ele não é movido pela fé, Vavá. Ele é movido por quem paga mais. Quem paga o boleto dele, entendeu? Se você não tem um alvo, um objetivo, o que você vai priorizar? Quando nós não temos um alvo objetivo, a gente acaba vivendo de uma forma abstrata, de uma forma irresponsável, e a gente deixa a vida nos levar. E eu vou repetir isso aqui. A vida é muito injusta, Felipe, para você deixar que ela te leve do jeito dela. É muito ruim. Então, temos que assumir o controle da nossa vida. Aleluia, irmãos, estão entendendo? Está claro aqui? Então, se você não tem um alvo, vá para a palavra. Identifique uma visão de Deus para a sua vida. Identifique um alvo objetivo, a sua vocação, o que Deus tem para você, para a sua casa. Porque uma vez que você tem a visão, agora você vai priorizá-la. Ela vem no topo. A sua vida com Deus, ela tem que ser priorizada. E uma vez então que agora você está priorizando viver a realidade de Deus para a sua vida, você não é mais um sobrevivente. Agora você é o quê? Um governante. Um governante, coloca um asterisco aqui, em construção. Irmãos, Josué foi chamado para ser líder e para substituir Moisés, ok? Quantas nações que Josué já tinha conquistado antes dele conquistar Canaã para o povo dele? Quantas? Quantas? Quantos povos ele liderou para poder fazer qualquer trabalho fora do Egito? Nenhum, irmão. Mas lá em Cades Barnea, quando todo mundo pensou em voltar, ele e Caleb foram os únicos que pensaram em ir. Josué, Alexandre, assumiu a responsabilidade dele. Ele creu. Quando eu casei, a única coisa que eu não era marido e pai. Eu tive que me tornar na marca. Aleluia, irmãos. Uma vez que você tem agora um alvo, qual é o alvo da sua vida, você prioriza. Todas as coisas são secundárias. Agora você se organiza. A organização é quando você coloca a casa em ordem para você receber o novo de Deus, para você receber crescimento. O organizar fala de você se preparar para um futuro,
de você se preparar para você viver um novo. Quem não se organiza sempre é pego de surpresa. Quem se organiza está se preparando para os momentos mais difíceis. Por isso que o organizado ele é mais confiável. Por isso que o organizado ele recebe mais oportunidades. Então a organização é o comprometimento com a sua visão. Aleluia, irmãos? E por último, a disciplina. Palavra chata essa palavra, né? Disciplina, 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 disciplina. A gente sempre olhou a escola como se fosse uma coisa chata, né? A gente sempre olhou abrir mão, renunciar como uma coisa contrária. Não, Deus não quer que você possa sofrer, não. Que Deus quer que você viva do melhor, coma do melhor dessa terra. E procuramos justificar em versículos aquilo que a carne quer, né? E o que é disciplina? Disciplina é o ato de obedecer regras e normas estabelecidas por um grupo ou por si mesmo, sendo fundamental para manter ordem, constância e boa conduta em diversos contextos da vida pessoal, profissional e social. Aí eu te pergunto, eu e você, nós somos pessoas disciplinadas? Eu vou falar por mim, tá? Só não, irmão. Aqui, ó. Só não. Existem coisas que eu dou o meu melhor, mas tem muita área da minha vida que eu não sou disciplinado. Uma delas é a alimentação. Hã? Algumas coisas eu sou. Outras não. Tem como a gente ser bom em tudo, Lúcio? Não tem. Agora, se eu foco numa coisa que é importante para mim, o que eu faço? Eu dou o meu melhor, me disciplino para aquilo. Eu achava assim, não vou ficar preocupando muito com o corpo não, porque eu odeio fazer exercício, não gosto. Eu sou contemplativo, eu sou da leitura, eu sou analítico, eu não gosto muito de ficar me exercitando, fazendo essas coisas, não. Eu gosto de sentar, de ler, de conversar, debater, analisar, estudar. Eu gosto dessas coisas. Só que a minha esposa me lembrou, você quer viver quantos anos para poder pregar o evangelho? Bom ponto, mulher. Que fala que a gente vai prestar conta daquilo que a gente fez com o nosso corpo. Por que você foi falar isso comigo, pastor? Obrigado. A gente vai estar diante do trono para prestar conta do que a gente fez com o nosso corpo. Estava acompanhando o Subirá, né, que passou por esse processo de emagrecimento, e um ponto que ele encontrou no jejum, né, um direcionamento espiritual muito forte para o ministério dele. E quem confrontou ele foi o Paulo Canuto. Foi o Paulo Canuto que confrontou ele. Um velhinho baixinho, cara. Cheio de Espírito Santo. E o dia que o Felipe Vilela teve aqui e falou, se você perde pra Batatinha, irmão, você vai ganhar de quem? Aquilo acabou comigo, irmão. O negócio da disciplina também é muitas vezes a gente ser movido e não ver resultados imediatos também. Resultados visíveis, né? Visíveis. Essa semana agora, eu tô na academia, né? Aí, tô lá. Tô fazendo exercício, eu tô assim, não, cara, eu subo na balança, na semana você ganha 1 quilo, na outra semana você perde 5 quilos, 5 quilos. Eu falei com minha esposa, então, tô indo pra academia pra ver resultado nenhum. Aí eu renovei o exame lá, pediu 3 meses, não, daqui 3 meses você faz outro exame. Mas na hora que eu subi na balança, tô lá, ganhei 400 gramas, não é possível. Aí, na hora que saiu o resultado, o rapaz falou assim, não, você em 3 meses você perdeu 5 quilos de gordura. Isso é muito difícil. Eu falei assim. É porque eles têm os equipamentos para poder... Medir a gordura. Aí eu ganhei 5 quilos de massa magra. E às vezes a gente, ó, pensa, não, eu não tô tendo resultado, mas eu tô indo na força da disciplina. Às vezes o resultado está embutido naquilo que a gente está fazendo e não está diante dos nossos olhos. Só que lá na frente a gente vai ver. Boa. É igual aquele Butler, Continuando. Eu e você, nós somos pessoas disciplinadas? O escravo está acostumado com o fato de que a sua vida será dirigida por alguém que irá determinar a hora de acordar, a hora de comer, a hora de trabalhar, de estudar, de ir à igreja e também de dormir. Se eu e você dependemos que as pessoas nos falem o que a gente tem que fazer em todo o tempo, ainda pensamos como escravos.
Muitas pessoas, sem saber, preferem viver como escravos, pois têm medo de se responsabilizar por suas agendas. Sua agenda será determinada pelo seu plano de ação, que foi criado para que você possa alcançar seus resultados. E aqui eu descrevo, o que você quer. Vou desenhar, que isso aqui é importante. Semana passada, um irmão aqui da igreja me procurou. Eu achei assim tão inocente da parte dele, tão fofinho. O irmão virou para mim e falou assim: pastor, fui conversar com o pastor Ronaldo. Aí, ele falou que não conseguia me ajudar nessa área, pediu para poder te procurar. Aí, assim, estou precisando romper minha vida profissional e financeira. O trem tá ruim aqui, tá ruim acolá e tal. Ele me falou que o senhor poderia me dar essa mentoria. Quanto que o senhor cobra para poder me dar essa mentoria como profissional? Eu confesso que eu cheguei a pensar no número sim, viu, irmão? Eu falei, que isso, irmão? De forma nenhuma, cara. Vem cá, vamos conversar amanhã. Eu falei com ele. Traga pelo menos 3 perguntas de dúvidas que você tem para a vida. E o irmão veio. O que eu quero falar sobre você se multiplicar? De repente você acha, Francisco, que o pouco que você tem não é nada, mas ele é muito para quem não tem nada. O irmão veio, o irmão sentou, veio, abriu o computador dele e começamos a conversar. Fui respondendo as perguntas dele. E ele, profissional autônomo, trabalha com tecnologia, trabalha com várias coisas que estão em vogue hoje. E depois dessa conversa de 2 horas com ele, ele voltou assim para casa com ele brilhando. Aí depois fiquei pensando, podia ter cobrado uns R$1.000 dele, né? Uma brincadeira. O que eu ajudei ele a entender? Falei, fulano, vamos fazer uma regrinha de 3. Qual que era a principal reclamação dele? Não estou tendo demanda, perdi alguns contratos, o mercado está ruim e eu não estou conseguindo me manter financeiramente, estou dependendo ainda, né, da ajuda dos meus pais, não está legal, enfim. Aí eu virei para ele e falei assim, vamos desenhar uma coisa prática aqui, tá? De repente, para você que é autônomo, passa por essa guerra, isso pode te ajudar. Falei que a primeira coisa, defina um alvo. Meta. É o que Renato ensinou semana passada. Tem uma visão do que você quer. Irmão, sem visão não tem realização. Sem meta não tem disciplina. Sem alvo você não tem comprometimento. Chegamos ao entendimento de que ele precisa de 8.000 luletes para poder manter sua casa, manter a vida dele. Solteiro, hein? Não é que eu falei, até assustei. R$8.000 para ele poder viver e construir a vida dele. Entendi, beleza. A questão é, aí vem o passo 2. A primeira coisa é, o que você quer? E a segunda pergunta é, como você vai alcançar isso? A primeira pergunta é o quê? A segunda pergunta é o como. Então a questão é, plano de ação, irmão. Estou sendo prático aqui, amém? Plano de ação. Aí virei para ele e falei assim, vamos lá. Pergunta básica. Qual que é o ticket médio dos seus produtos? Que ele tem vários produtos digitais. Ah, tem produto de 600, tem produto de 4.000. Tá, então vamos colocar ticket médio de 2.000? Beleza. Inclusive é o produto que mais vende de 2.000. Então, quantos contratos você tem que vender para você chegar a 8.000? 4 contratos. Beleza? Beleza. Você está fechando quantos contratos hoje? Ah, eu estou fechando só um. Você está fechando um contrato? Beleza. E quantas cotações, orçamentos você está mandando? Eu mando uma média de 6. 6 orçamentos? Significa, então, aqui eu vou chutar por alto, vou arredondar, tá, irmãos? Então, a taxa de conversão dele é de 15%. Então, se para poder fechar um contrato, ele está mandando 6 orçamentos, a gente pega 6 e multiplica por 4. Deu 24 orçamentos que ele tem que enviar para poder fechar 4 contratos. Irmãos, eu vi assim, né, aquele memezinho assim, ó, na cabeça dele. Aí eu falei com ele, deixa eu te contar um segredo aqui, cliente não cai no colo não, tá? Você tem que correr atrás. Aí eu perguntei para ele, como é que é seu follow-up? Você faz contato com o cliente? Você mandou o orçamento? Mandei. Beleza. E aí, como é que é o contato com o cliente? O pessoal não sabe o que é follow-up, não sabe? Você sabe o que é follow-up? Follow-up é o retorno que você dá para o cliente. E aí, te mandei a cotação, você gostou do orçamento e tal. É isso. É um retorno. Feedback é um retorno que a pessoa dá do seu trabalho. Follow-up é você seguir o cliente.
Ô fulano, vem cá, Leandro, te passei a cotação, você não me respondeu. Entendeu? Aí, eu estou sendo prático aqui para trazer para a nossa vida prática, beleza, irmãos? Aí, quando eu passei para o irmão, que ele tem que passar, então, 24 orçamentos, para ele poder fechar 4 contratos, explodiu a cabeça dele. Então, ele estava ficando ocioso, parado na casa dele, achando que o Facebook e o Instagram ia fazer os anúncios e todo mundo ia cair no colo dele. Não vai, irmão. Não vai. O que vende contrato é gente. Gente compra de gente. Aí eu perguntei para ele, como é que é seu follow-up? Seu contato com o cliente, o que você faz? Eu mando mensagem no WhatsApp. E aí? Se o cliente não te responder no WhatsApp? Aí ele falou, não insisto, deixa pro cliente, porque de repente o cliente não quer. Eu falei, pois é, seu problema tá aí, irmão. Ele pega a cotação com você, ele pega a cotação com pelo menos mais umas 3, 4 pessoas. E o outro vendedor, se ele faz o follow-up, ele te ganha. Pode ter um produto mais caro, pode ter um produto inferior. Aí eu achei engraçado que eu virei para ele e falei assim, deixa eu te ensinar uma estratégia, você tem telefone aí? É iPhone igual ao meu. Beleza, pega o seu iPhone aí. Aqui, ó, deixa eu te ensinar. Tem um aplicativo no iPhone, abre aí. Mostrei para ele. É um aplicativo muito bom para quem é vendedor. Esse aqui, ó, ligações. Clique nesse aplicativo. Digita o número do seu cliente aí. Digitou? Falei. Ele riu. Digita o número do seu cliente. Renato, o óbvio tem que ser dito. A geração Z, o óbvio tem que ser dito. Digita o número do telefone aí, Júnior. Digitou? Agora liga. Espera. A pessoa que não está te respondendo, ela vai te atender. Não deu agora? Liga daqui a 1 hora. Liga no final do dia. Ela vai te atender. Nem que seja por obrigação, ela vai te atender. Aí quando a pessoa te atender, aí você vai conversar com ela sobre o orçamento que você mandou. E disse mais, você tem carro, não tem? Pois é. Você tem sapato, não tem? Tem. Se o orçamento é alto, me fala aí, quanto que você gasta para você poder construir um site? De R$2.000. Não gasto nada, não tem matéria-prima, não tem nada, não. Tá tudo aqui. Ele só entra lá, faz o desenho, configura 1 dia, 2, tá pronto o site. 2.000 leleu, irmão. Isso é dinheiro demais para mim. Aí eu falei com ele, Santo, se você não tem dinheiro com matéria-prima, pega o seu carro, vai até a loja do cliente, faz a visita para ele, explica para ele, às vezes o cara não fechou com você, por quê? Porque ele não entendeu a sua proposta. Mostra para ele, você acha que uma pessoa que vai comprar um site, ela tá mesmo, não sei porque eu estou dando aula de venda aqui, né? Você acha que uma pessoa contrata um site, Rodrigo, ele está preocupado em ter o site? Não, ele quer saber quantos contratos que o site vai colocar na conta da empresa dele. Então mostra para ele o quanto que o seu site vai vender. É isso que o cara vai querer. Dá uma conclusão. Não dá? Tô em crise. Tô em crise, então? Sabe mexer com ar-condicionado? Não. Irmão, vamos lá. Eu aprendi que vendedor é a profissão mais antiga do mundo e todo mundo vende. Todo mundo vende. Toda profissão é venda. Até pregador é venda. Eu vendo luz. Aí, ó. Luz. No final tem luz. Isso aí. Aleluia, irmãos? Então a questão é priorizar, organizar e se disciplinar. Se você não... A taxa dele tá muito ruim. Não, mas aí eu conversei com ele, porque eu não tenho tempo aqui, a hora avançou. Ele consegue dar uma melhorada aí nos 40%. Não, eu expliquei pra ele. Tá até gravando vídeo, postando na rede social dele agora. Tá uma coisa louca, coisa de luxo. A hora que a gente terminou, eu vi que ele tava tão feliz. Eu falei assim, irmão, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, viu? Aleluia, irmãos. Pessoas que vivem debaixo da escravidão são movidas por ameaças externas. Pessoas livres são movidas por valores e visões internas. Vou repetir. Pessoas que vivem debaixo de escravidão são movidas por ameaças externas. Pessoas livres são movidas por valores e visões internas. Elas possuem um compromisso interno consigo mesmo. Aí eu te pergunto, varão, com o que você está comprometido? Você está comprometido em trazer mais conforto para sua família? Você está comprometido em trazer mais educação para os seus filhos? Você está comprometido, sabe, em ser aquele cara que quando vai para a sua intimidade sexual,
você dá um show, você arrebenta. Eu começo aí. Por que eu estou falando isso? Porque todas essas coisas são importantes para fazer a varoa feliz. Se isso é importante para ela, vai para cima, irmão. Ô, irmão, é sério. Esses dias atrás, um irmão veio pegar conselho comigo, né? Parece que está com indícios de depressão forte. E o que chamou a atenção dele? A esposa virou para ele e falou assim: o que está acontecendo que você não está me procurando mais? Sou eu? Perdeu a atração por mim? Isso é importante para elas. A sua esposa se sente valorizada quando você dá um trato nela com carinho, com amor, irmão. Quando você chega junto, quando você sente ter grande pela sua esposa, tem que tomar cuidado com as palavras do YouTube, né? Quando você sente ter grande pela sua esposa, irmão, ela se sente valorizada. Não é procurar ela só quando você quer, não. Homem é micro-ondas, mulher é fogão a lenha, né? É levantar de manhã, dar um beijinho, fazer um carinho, mandar uma mensagem durante o dia. Chegou em casa, dar aquele abraço. Entendeu? É preparando o terreno, isso é intencional. Chegou na cozinha, tá cozinhando, você dá um tapa nela, sabe? Um tapa na traseira dela. É isso, irmão. Passa a mão no que é seu, irmão. É seu, irmão. Aleluia! Se a sua esposa estranhar o que você está fazendo, você fala, foi o pastor Rafael que me ensinou. Para fechar, Provérbios 16, 26 diz assim. Não, antes. Mais uma frase importante. A verdadeira liberdade, ela é a auto-administração. Você ter controle sobre si. Essa que é a verdadeira liberdade. O seu casamento está mal, você está há meses sem ter sexo com sua esposa, e chega aquela morena lá enviada das trevas lá e oferece para você tudo aquilo que você está precisando como homem. Você olhar para aquela mulher com aquele corpo e falar assim, a minha família vale muito mais do que 10 minutos de prazer. Entende isso? Então, a verdadeira liberdade é a auto-administração. Provérbios 16, 26 diz, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Aí eu te pergunto, tem fome aí? Aleluia. Tem fome aí? Porque se não tiver fome, irmão, não tem